Vídeo com base em testes feitos nos Estados Unidos, segundo a legislação americana. Tanto a NFPA 10, norma para extintores de incêndio portáteis, edição 98, como a UL, reconheceram que o fogo em cozinhas comerciais e fritadeiras elétricas em particular são únicos e são completamente diferentes dos demais, surpreendentemente mais difíceis de extinguir do que incêndios mais comuns em líquidos inflamáveis. Em reconhecimento a esse problema, uma nova classificação de fogo foi criada, a classe K. Segundo a NFPA 10, 1998, fogos classe B são fogos em líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis, graxas de petróleo, piche, óleos, tintas com base oleosa, solventes, lacas, álcools e gases inflamáveis. As mudanças foram feitas porque o fogo em cozinhas agora é considerado uma classe separada de fogo, classe K. Foi então reconhecido o problema potencial causado pelo uso de extintores de pó químico seco em incêndios que envolvem equipamentos de cozinha modernos. A necessidade de extintores portáteis manuais melhores em cozinhas comerciais tornou-se evidente. Agora vamos ver alguns testes de fogo ao vivo, usando como jet test uma fritadeira com uma cuba de 45 por 45 centímetros, perfazendo 0,20 metros quadrados de área. A cuba é cheia de óleo vegetal e aquecida a pelo menos 363 graus Celsius, temperatura na qual ocorre a autoignição. Com a fonte de calor ainda ligada, a fritadeira permanece queimando livremente por 1 minuto. Então a fonte de calor é desligada e o extintor é ativado. É aplicada uma descarga intermitente para simular o que poderia ser esperado de um brigadista ou bombeiro experientes. A extinção é obtida por nada menos de 10 vezes, mas o óleo continua a reacender. Este é o mesmo agente químico seco que era exigido na NFPA antes da edição 98. Para o mesmo extintor, na avaliação de extinção de incêndio de fogo em heptano 40 BC, segundo a UL, é empregada uma cuba de 9 metros quadrados. Nossa fritadeira teste tem apenas 0,20 metros quadrados. Repito, 0,20 metros quadrados. A combinação do bom isolamento da fritadeira, a alta temperatura de autoignição do óleo vegetal e a falta de ação de refrigeração do pó químico seco resultam no fracasso para extinguir o fogo com pó químico. As diferenças de áreas entre fritadeira e testes de fogo demonstram claramente que o fogo na fritadeira é completamente diferente do fogo comum inflamável. Essas diferenças têm que ser levadas em consideração e superadas. Como extintores de água podem estar presentes em alguns restaurantes para a proteção de riscos de classe A e desde que sprinklers são permitidos para a proteção de equipamentos de cozinha, realizamos um outro teste usando um extintor de 10 litros de água pressurizada com os seguintes resultados. O operador estava a cerca de 5,5 metros de distância da fritadeira e mesmo assim ele tinha borrifos de óleo vegetal queimando em sua roupa de proteção. Nosso terceiro teste de fogo utiliza a mesma fritadeira de 45 por 45 centímetros com o mesmo minuto de pré-aquecimento com combustível ligado. Para esse teste foi utilizado um extintor de incêndio de 10 kg de bicarbonato de sódio com classificação 120 BC, o qual excede todas as exigências das recomendações da NFPA 10 para fogos de classe B. Deve-se notar que o teste de fogo da UL para a classificação 120B requer uma cuba de 28 metros quadrados, contendo uma camada de 5 centímetros de heptano. Lembramos que a nossa fritadeira de teste tem apenas 0,20 metros quadrados. O operador usa uma boa técnica de aplicação, espalhando o jato pelo fogo para atingir uma supressão rápida. Ao acabar a descarga, o operador não vê mais nada. Deve-se notar que durante o teste, um exaustor de 230 metros cúbicos por minuto estava ligado e uma porta de carga traseira estava aberta. Apesar disso, a visibilidade tornou-se rapidamente escurecida. O fogo apagou por um período de tempo maior, de até 2 minutos, mas acabou reacendendo. Novamente, as propriedades de retenção de calor da fritadeira e a elevada temperatura de autoignição do óleo vegetal provaram ser uma carga acima daquela que o extintor de pó químico seco pode manipular. O quarto teste de fogo foi feito com o extintor de incêndio UL Classe K de 6 litros, com uma solução à base de potássio. Esta solução foi descarregada através de um bico
que formam o spray fino instalado na ponta de uma haste de aplicação à semelhança dos sistemas classe K fixos. O fogo é extinto pelo esfriamento do líquido descarregado com uma fina pulverização em conjunto com a ação sufocante de uma espuma tipo sabão que é criada quando o agente extintor entra em contato com óleo vegetal aquecido. As instruções de extinção exigem que o extintor classe K seja descarregado até o fim para se obter o máximo efeito de arrefecimento e uma extinção de incêndio eficaz. Você ainda notará que a haste de segurança permite que o operador permaneça numa distância segura do calor intenso, enquanto propicia uma pulverização que seja direcionada para o topo da superfície das chamas, onde ela irá permitir a refrigeração máxima das mesmas. O fogo de teste foi facilmente apagado e a área assegurada. A visão não foi obscurecida durante ou após a descarga e não houve ocorrência de respingos de material incandescente. As tentativas mal-sucedidas de extinção com extintores de pó químico seco para fogos em fritadeiras comprovou a necessidade do uso de extintores classe K em operações de cozinha comercial. Segundo a NFPA 10, edição 98, extintores de incêndio para a proteção de equipamentos de cozinha que usam recursos de cocção combustíveis devem ser listados ou rotulados para fogos classe K. A NFPA 10 não mais se refere a uma classificação classe B ou a uma colocação de acordo com o risco classe B, e o símbolo de graxa foi retirado do símbolo dessa classe. Quando se considera a segurança do pessoal dos restaurantes, os extintores classe K são os mais simples de operar, os mais fáceis de treinar o pessoal e os melhores extintores, não só para uso nas cozinhas, como nos outros riscos comuns nos restaurantes.